final nós cantamos mais um hino. Amém? Vamos orar, irmãos. Antes de orar, vai, irmão, fala um capítulo aí do Novo Testamento. Ou quem quer falar? Você quer falar de novo? Quer que eu fale? Então fala. Marcos 7. Eu ia falar Mateus 24. Quer Mateus 24? Vamos, Mateus. Não, você já Vai, Mateus 24, vai. Não, fica tranquilo, irmão. Ela vai. Olha, A irmã tá aqui, então vai. Ele gosta também, de Mateus 24. Vamos lá. Mateus 24. É Marcos 24? Mateus 24. Pode estar no Mateus 24. Ah, ele escolheu? É, a irmã. Poxa, mas eu não. Pode parar pra lá? Vai lá. Por que todo mundo vai pra Mateus 24? Ele é bem comprido, Marcos 7. Mas vamos lá. Vamos lá. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui na Tua presença nesse culto. Um culto ao Senhor, Pai. Cultuar a quem? Cultuar o Senhor. Cultuar a Tua grandeza, a Tua maravilhosa presença, Senhor. Estamos aqui pedindo perdão pelos nossos pecados, pelo meu pecado, Senhor. Venha começar por mim, Senhor. Purifica meu coração. Como Davi orou em Salmo 51. Sonda em mim, Senhor. Vê se há algum caminho mau, Senhor. Deus, eu venho aqui, Senhor, pedir para que o Senhor venha tirar todas as escamas dos nossos olhos, Pai. Toda obra, Senhor, de feitiçaria contra nossas vidas, contra a vida dos irmãos. Senhor, que o Senhor venha falar nessa mensagem, que o Senhor venha trazer a Tua presença neste lugar, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, quebra, Senhor, os argumentos do diabo contra a nossa vida. Purifica os nossos lábios na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, pelo sangue do Cordeiro, Pai. Amém, graças a Deus. Amém. E abençoe também o irmão Edson. Em nome de Jesus, o trabalho. Nossa irmã, Nair, irmão José Alberto, Jaqueline, Karen. Todos os irmãos que não puderem estar conosco, o irmão Genilson, os pregadores dessas ruas, desses vales, Pai, protege, Pai. Em nome de Jesus. Quer que eu abrir, irmão? Pai, em nome de Jesus. Amém. Qual que é essa outra? Não, Qualquer uma, não? Pode ser. Se quiser essa daqui, você acha melhor? não pode pegar a minha. Tudo marcado. Desde aí tá ficando. Mateus capítulo 24. Sermão profético, né? Jesus. Amém? Amém. Isso aqui, já o texto, se você ler, já explica, né? O que vai acontecer. Vamos tentar explicar ele inteiro. Não vou entrar em detalhes. Versículo 1, Mateus 24, 1. Quando Jesus saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Amém. Jesus passeou no templo em volta. Os discípulos sentaram, irmãos. Os discípulos passearam ali, caminhando com Jesus. Os 12 discípulos. Naquela época, o Herodes tinha construído o terceiro templo. Segundo templo. E a beleza daquele templo era fora do comum. O historiador Flávio José, na história dos Hebreus, fala que era tudo banhado a ouro. Com a ajuda da política da religião, conseguiram construir aquele templo, onde os judeus iam ali da adoração. E os discípulos aproximou para Jesus e falou: nossa, olha, mestre, olha a grandeza desse templo. Olha, tamanho. Se você for, eu já fui 2 vezes, no Templo Salomão em São Paulo. Você se assusta. Você se assusta. A grandeza, a estrutura que é assim, uma coisa fora do comum. Você vê na internet uma coisa, mas você vê pessoalmente, você olha assim, não tem fim. E os
chegaram, ficaram encantados com aquilo, tentando impressionar Jesus. Falou, nossa, mestre, olha o tamanho desse templo. E Jesus não deu a mínima. Veja tudo aí. Está vendo aí? Vai ficar pedra sobre pedra. Tudo vai ser derrubado. E a história fala, Flávio José, historiador, que sobreviveu. Depois da Bíblia, esse é o livro que mais contado, tem lá em casa, a história dos Hebreus. Inclusive o irmão queria ter ele, né? Dessa grossura, conta a história dos Hebreus depois de Cristo. E o general Tito foi ali, eles começaram a ter uma revolta. Possivelmente foi aquele Barrabás que soltaram, lembra aquele Barrabás que fez sedição? Ele gerou uma revolta ali, uma milícia, igual fizeram esse dia em Brasília lá. Quebraram tudo, né? E os judeus fizeram aquilo ali para sair do governo de Roma. Fiz aquela revolta, aquela guerra civil ali dentro. Entendeu? E o governo Império Romano dominava ali e falou, ó, vocês dão um jeito aí, falou pro sacerdote. Porque você pode ver lá que Jesus, para não tirar a paz, Jesus estava trazendo uma doutrina nova, multidões seguiam ele, e ele pregando ali, e o que os judeus falaram? Os romanos vão vir aqui e vão tomar nosso reino. Então mataram Jesus. E Barrabás, possivelmente foi Barrabás junto com os Zelotes. Depois fala Simão Zelote, um dos discípulos. O que era Zelote? Eles eram a milícia de Israel. Os herodianos eram o quê? A milícia de Roma. Os herodianos, os fariseus, os saduceus se uniram para matar Jesus. Entendeu? Eu estou chegando nessa conclusão aqui de Mateus 24. Quando Jesus olhou para no 23, capítulo 23, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha, ajunta os pintinhos de Badazar, e vocês não quiseram. Jerusalém será sitiada. Foi o que aconteceu 70 anos depois, essa profecia de Jesus. E ele falou: aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E o general Tito foi lá e conversou com eles, mandou cartas, falou: vocês resolvem essa situação de vocês, eles vão resolver. Traduzindo, a história conta, nesse livro, que os judeus, os romanos chegaram lá e banharam a cidade de sangue. Banharam a cidade de sangue. Os cavalos chegavam a escorregar de tanto sangue. E eles levaram o templo abaixo. E a Bíblia fala, a história fala, a arqueologia fala, que até as bases foi tirada. Por isso que Jesus se cumpriu. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Até as bases os romanos tirou. E Flávio José foi o único que foi salvo. Porque os sacerdotes se trancaram no templo e o povo matando, os romanos matando. O povo, os milicianos, matando as mulheres. Foi o maior salvo. Irmãos, acho que Jerusalém foi a pior massacre que eles tiveram ali. 70 anos depois, que foi a profecia. O que Cristo fez? Resumindo, os sacerdotes que mataram Jesus, né, caíram sobre nossos filhos. O sangue desse homem. Se trancaram lá. O que aconteceu? Como eles viram que não tinha mais jeito, o que eles fizeram? Vamos tirar a sorte. O que for perdendo vai se matando. Para não cair na cabine com Roma. Porque eles, irmãos, eles crucificavam, eles matavam. Roma fazia coisas terríveis. Então eles se matavam. E foi indo, ficou Flávio José. Quando José ia se matar, pegava José. Falou para ele: você lê? Você sabe ler e escrever? Ele falou que ele era sacerdote. Então você vai relatar tudo isso que você está vendo aqui. Para se cumprir a palavra de Cristo. E ele relatou a história dos Hebreus. Jesus falou: aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus não dá mínimo para esses templos evangélicos. Jesus não dá mínimo para a Universal, para igrejas que as pessoas gastam milhões tirando do sustento das casas para construir templos. Sendo que em Atos 17, Jesus falou, que Paulo falou: Deus que criou os céus e a terra não habita em templos feitos de mão de homens, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Você é um templo, você é um templo, você é um templo, e você tem que caminhar como uma igreja viva do Senhor. Amém? Aí Jesus acabou de falar aquilo ali, no versículo 3, está sentando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo:
Dize-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Pergunta. Quando será? Preocupação. Todo mundo, a maior preocupação, quando vai ser o fim dos tempos? Que hora que Jesus vem? Quando que vai acabar tudo? Depois Jesus sentou na Monte das Oliveiras, Jesus chegava em particular aos discípulos, mestre, quando vai ser o fim de todas as coisas? Mas Jesus deu sinais, não hora nem data. Como as testemunhas de Jeová fizeram data, deram data. Adventista e muitos outros falsos profetas evangélicos. E erraram. A história fala do testemunho de Jeová, de Charles Russell Taylor, da tua volta de Jesus no ano de 1913. O que aconteceu? Todos venderam seus bens, foram para os montes esperar Jesus. E Jesus não veio. E muitos se mataram porque venderam suas propriedades milionárias e perderam. Dataram de novo, 70 anos depois, não voltou. E Jesus não deu data, não deu hora. São falsos profetas, trazendo confusão. E Jesus dá o primeiro sinal para nós, irmãos. O primeiro sinal, se aquelas pessoas lessem, foi aqui no versículo 4. Acautelai-vos, que ninguém vos engane. E ele repete várias vezes. E porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Lembra do Romilson? Romilson, na internet, um que profetizou que Jesus ia voltar esse ano, ser arrebatado. Viram muitos. Desde 2017. Eu lembro que eles não fizeram arrebatamento. Tem muito tempo que estava assistindo o canal, mandando para vigia com esse canal. Vigia, irmãos. Aí eu falei, ó. Primeiro sinal da volta de Cristo é o aumento de falsos profetas. Jesus falou, irmãos, que ninguém vos engane. Não se deixe enganar por pregações, não se deixe enganar por sinais, por data, por hora, por vídeos. Não se engane. Abre aí, Ana, 2 João, carta de 2 João, capítulo 1, versículo 7. E o Antônio abre aí 1 João, capítulo 4. 2 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 4, versículo 1. E a irmã, 1 João, capítulo 2, versículo 18. E o meu o quê? 2 João, 2 João? capítulo 1. Só tem um capítulo. 2 João, versículo 7. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 2, versículo 18. E eu sou 1 João. Capítulo 4. Gente, tem outro João. 1 João, 2 João, 3 João. Uma... As três cartas. É 2 João, meu. Pode ler aqui o Versículo 7. Pode ler. Peraí, a Ana vai ler primeiro ali. Vai ler? Está escrito, Ana. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é o modo de ser do mentiroso e do anticristo. Muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. É o primeiro sinal da volta de Jesus. Lê aí, capítulo 4, versículo 1 só. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado que os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Irmãos, Ele repete várias histórias. João fala, irmãos, se você ler a Bíblia inteira, no Novo Testamento e no Velho, irmãos, a maior ênfase da palavra é contra os falsos profetas. Os anticristos. Os anticristos. As cartas, se você ler, todos os capítulos têm uma exortação para a gente vigiar. Poderia falar 2 Pedro, poderia falar Apocalipse, poderia falar Atos. Depois da minha partida se levantaram lobos devoradores. Coríntios vai falar, Satanás transfigura anjos de luz, e até os seus ministros e ministros de justiça. Gálatas fala, aquele que der ouvido a um outro evangelho,
de maldição, ainda que um anjo do céu. Se você for lá em, nossa, Timóteo 4, e os últimos dias as pessoas apostatarão da fé e acreditarão em espíritos enganadores. Doutrina de demônios. Tem mais? Vixe, tem muito. Então a primeira exortação de Jesus foi o quê? Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. O primeiro sinal é o sinal que a gente tem que mais atentar do que dos outros. Você sabia? É o primeiro sinal que nós temos que mais ter. Vigiar. Não é o segundo. Não é o terceiro. Vamos lá. Depois no final eu vou falar por quê. Versículo 6. E ouvirei de guerras, rumores de guerras. Olhai e não assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas não é o fim. Guerras ideológicas, guerras biológicas, guerras políticas, que está acontecendo hoje, guerras familiares, guerras, rumores de guerras. Jesus falou, não assuste com isso. Isso, é necessário isso acontecer antes da minha volta, mas não é o fim. Portanto, no versículo 7, se levantará nação contra nação, reino contra reino, Estados Unidos contra a China, China contra os Estados Unidos, Brasil contra a França, nação contra nação, e haverá fomes, vai aumentar a fome, pestes, doenças, vai aumentar, terremotos em vários lugares, mas tudo isso é o princípio das dores. São as primeiras contrações, mas você pode falar para mim assim, como já falar, irmão, isso aí sempre aconteceu. Tá? Sempre aconteceu guerras, sempre aconteceu o aumento de falsos profetas, mas acontecia fome, guerra, terremotos a cada 100 anos. Hoje é todo dia. Vai aumentando. Está cada vez mais constante. Todo dia se abre a televisão, um terremoto não sei na onde, uma catástrofe não sei na onde, um país sendo assolado pela peste, pelas doenças. Igrejas abrindo a rodo, muitas igrejas abrindo, falsas igrejas, em toda esquina você vê, irmãos. Estava vindo aqui muita igreja. Se você for contar aqui, descer nessa avenida aqui, você perde, eu acho que os dedos não cabem. Não. Aqui descendo aqui até ser no final, nossa, tem um monte. Mas eu estou falando assim, isso é o sinal, não vai parar, irmã, porque é cumprimento da palavra, vai aumentar. Deus enviou o espírito do erro, mas Jesus falou, é o princípio das dores. E eu vos entregar para seres atormentados, matarão, sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E volta de novo. Surgirão muitos falsos profetas. Versículo 11. Enganarão a muitos. Deus repete várias vezes para você prestar muita atenção. Isso aí... Por que Jesus quis falar isso? Diante das guerras, da fome, do terremoto, das nação contra nação, fome, as pessoas iam estar frágeis emocionalmente. E nessa hora que os falsos profetas entram. Eles vão entrar e disseminar as heresias destruidoras que Pedro falou. Heresias de perdição. Negando o Senhor, e muitos seguirão as suas fábulas. Muitos seguirão os falsos profetas. 2 Pedro capítulo 2 fala assim, amados, havia entre o povo falsos mestres. Pedro estava falando, no meu meio vai haver falsos mestres. Vai haver no meio de vocês falsos doutores que introduzirão heresias destruidoras, ao ponto de negar Jesus, o que o resgatou, trazendo sobre o povo repentina destruição. Muitos seguirão as suas fábulas. Igrejas vão lotar. Reuniões vão lotar. Irmãos, nós estamos aqui faz 2 anos. Se nós conseguimos encher isso aqui de 10 pessoas, foi muito. Porque eles não querem a verdadeira palavra, irmão. Eles querem palavras que afavam a carne deles. E Paulo falando, e Pedro falando assim, e por avareza farão comércio.
Se eu tivesse aqui, irmãos, falando de prosperidade, você vai estar aí, irmão, ia ter que abrir esse portão, colocar um telão lá fora, lotado de prosperidade, riqueza, eu quero ser o melhor dessa terra. As pessoas vão gostar de ouvir isso. No tempo de guerra, no tempo de fome, as pessoas querem ouvir coisas boas. E Jesus falou isso no versículo 11 de novo, como a Ana falou, Jesus repetiu para a gente atentar. Vai surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos, irmãos. Irmãos, o falso profeta, ele é um perigo na vida do cristão, ele é um perigo. A fome, nós morremos de fome, vamos para os reinos do céu. Terremoto, nós caímos no terremoto, morre e vai para o céu. Pestes, nós fica doente, Deus leva a gente embora. O falso profeta, ele desvia você do caminho do Senhor e te leva a heresia destruidora. E Jesus, como a Ana bem falou, Jesus repetiu de novo, para nos mostrar, ficar atento esse fim dos tempos. E Pedro falou, muitos vão seguir, irmãos, não se assuste, com igrejas lotadas, ajuntamento, pessoas, lembra um vídeo de um tal de bispo, não sei o que, estádio lotado, e as pessoas querendo aquelas palavras que agradam o coração, e você vai ser próspero, você tem o melhor, e as pessoas vão gostar disso. Mas a igreja verdadeira, Jesus falou uns versículos antes, serão odiados. Vão entregar vocês para ser mortos. Matarão, tudo por causa do meu nome. Muitos ficarão escandalizados. Eu andar com a Cláudia? Não, ela é louca. Eu andar com o Antônio? Não, ele é doente. Eu andar com a Ana? Deus me livre, ela é louca. Ele é um crente radical, ele é crente radical. Andar com o Manuel? Não, ele é louco, fica gritando nas praças. Uma vez uma pessoa me falou que tinha uma parente lá na rodoviária de Araçatuba. Aquele cara bate bem na cabeça. Eu falei, por quê? Falou para outra pessoa. Menino, ele estava falando que Jesus vai voltar. E era crente. Isso é o resultado do falso evangelho. Muitos vão escandalizar, irmãos, com a mensagem. Muitos vão falar, não é assim que você tem que pregar, não é assim, não. Irmãos, nós vamos ser odiados, rejeitados. O Manuel pega muito pesado essa pregação, não é o jeito de pregar. Irmãos, tudo vão ser odiados por toda essa gente por causa do meu nome. E naquele tempo muitos vão escandalizar, trairão uns aos outros. Na hora da aprovação, vamos ver quem está junto. É na hora da prova, na hora do levante, vamos ver que está todo mundo junto mesmo. Na hora que o chicote passa na perna, vamos ver quem vai pular e quem vai suportar. Vão trair. Paulo falou para Barnabé, não vou andar com Marcos não. Por quê? Porque Marcos tinha abandonado Paulo na hora das tribulações, lá em Atos. Aí foi Silas. E a hora que Silas tomou a chibata lá no lugar lá que eles expulsaram o demônio da mulher, levaram ele chibata no ombro deles lá e prenderam ele em cadeias. Porque estava na hora da aprovação, Silas estava ali, cantaram louvores e as portas se abriram. Naquele tempo surgiram muitos falsos profetas, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor a Deus, o amor à família, o amor ao próximo, o aumento de homossexualismo, geração mimimi, que não suportou ouvir Sodoma e Gomorra, e foi lá e derrubou o vídeo. Mas na hora de falar do zombar de Jesus, zombar da palavra, são machos. Mas na hora de ouvir a verdade, não querem. O amor se esfriará por causa do pecado. Vai ser iniquidade, vai ser pecado. Sabe a diferença de pecado para iniquidade? O pecado você peca uma vez e se arrepende. A iniquidade é o pecado repetitivo. Você sabe que é pecado, mas você continua. Iniquidade. Vai aumentar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Perseverar até o fim será salvo. Atos capítulo 14, acho que 22, vai falar assim, Paulo passando para os discípulos, os exortou a permanecer na fé. E ele fala assim, importa que passemos por grandes tribulações,
para poder entrar no reino dos céus. Sabe quando nós vamos parar a tribulação, irmão? Quando morrer. Sabe quando vamos ser coroados? Quando morrer. Sabe quando vai ter sossego e vai ter paz? Quando morrer. Eu lembro uma vez, eu esqueci hoje, 2 anos atrás, aquelas lutas na rua, luta e guerra, e o irmão estava no monte, ele lembra disso. E ele botou a mão na cabeça, irmão, sabe que nós temos um pouquinho de paz, não, irmão? É luta no serviço, é luta na rua. Eu falei, vai, irmão. Ele falou, quando? Quando eu morrer. Aí ele fez assim, ó, com o irmão. É assim, aquele que perseverar, vão ser odiados. E este evangelho será pregado em todo mundo para testemunho das nações. Vamos virar o fio. Quando, pois, vide a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem entenda ler. Os que estiverem na Judeia, fuja para os montes. Os que estiverem sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma da sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas, das que amamentam aqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no sábado. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos será abreviado aquele dia. Aqui ele fala sobre o tempo, 70 anos. Porque Jesus falou assim, que a sua fuga de você não seja no sábado. Por que no sábado? Porque como os sábados guardavam sábado, os sábados os portões fechavam. Ninguém entrava, ninguém saía. Jesus quis exemplificar aquele dia e a grande tribulação está vindo. Quando o anticristo vir, como Daniel falou. E ele fala aqui que aqueles dias, fala aqui, ó, que a perseguição vai ser tão grande, vai ser tão aflição, no versículo 21, como nunca houve desde o princípio. E até agora tampouco há de haver. Se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos será abreviado aqueles dias. Irmãos, o mundo vai estar num caos de terremoto, de guerras, vai estar uma loucura. Pecado desenfreado, vai estar tão grande, vai ter tanta... Nós que somos igreja de Cristo, nós vai estar tão aflito de ver tanta maldade, de tanta coisa que Jesus falou, se aquele dia não fosse reduzido, nenhuma carne sobreviveria. Irmão, vai piorar tanto. O mundo vai chegar num caos tão forte, tão imenso. Não, isso é o princípio nós estamos no princípio, nas primeiras contrações de parto. Quando o anticristo manifestar e promover o pecado desenfreado, perseguição na igreja, terremotos, o mundo sendo num caos desenfreado. Jesus falou que aqueles dias, se não fosse abreviar, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, a igreja, serão abreviados naquele dia. Olha que Jesus fala de novo. Leia no 23, olha de novo. Peraí, onde? No 23, versículo 23. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios, se possível, for enganaria até os escolhidos. Lembra aquele dia que eu falei daquele casal lá? É. Você me alertou, falando, cuidado. Falsos profetas, irmão, fazendo sinais. Naquele tempo de tanto pecado, irmão, o anticristo vai estar reinando. O anticristo vai estar reinando, vai estar fazendo promovendo seus pecados, vai estar promovendo, e a igreja, os escolhidos. Jesus falou assim, vai surgir falsos cristos, são políticos. Falsos profetas são líderes religiosos, pastores, padres, profetas, isso, farão sinais, prodígios, se possível, até os escolhidos vão ser enganados. 2 Tessalonicenses fala que o diabo vai fazer até fogo descer do céu, Apocalipse 13. A besta, o falso profeta, falava como um cordeiro, mas era um dragão. Mateus capítulo 7, 15, acautelai-vos dos lobos, que vêm fantasiados de ovelhas, mas por dentro são lobos. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses, o diabo vai fazer sinais e operação do erro tão grande, irmãos. Por isso que é bom a gente estar todo dia meditando na palavra, orando, manejando bem esse livro, para nós não podermos ser enganados. Porque o que
Mata falso profeta é espada. Essa é a espada aqui. Eis que vos tenho predito, Jesus falou. Portanto, se vos disserem, ele está ali no deserto, não saia. Tem um conferencista ali, vamos lá ver. Tem um pastor fazendo um milagre ali, vamos lá ver. Tem um profeta fazendo fogo descer do céu, vamos lá ver. Jesus falou, não saia. Ele está no interior da casa, não vai ver. Olha o perigo dos falsos profetas no fim dos tempos. Irmãos, eu não me assusta, não é os terremotos e as guerras, não, as pestes, Covid, não me assusta essas igrejas, esses falsos profetas. Eu sempre falo para os irmãos, eu prego contra isso aqui, mas quando vai pregar contra os falsos profetas, me chega e me dá uma coisa dentro de mim, porque me revolta. Porque os falsos profetas não têm dó da nossa alma. E Jesus falou, não dê créditos. Se falar para você, Ana, vai lá, tem um pregador tal, não vai. Ó, tem não vai, não desça, não saia, tá lá numa casa tal, não vai. Jesus falou, não dê créditos. Mas nós temos que dar crédito a essa palavra. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Logo depois da aflição naqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Irmãos, bote na sua mente, tenta colocar essa situação na sua mente. Eu não vi nada ainda. Imaginou uma hora dessa, irmão? O céu vermelho, igual o sangue, as estrelas caindo, depois das aflições, está aqui, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, as potências do céu, o universo vai ser abalado. Então aparecerá, depois da grande tribulação, depois Jesus virá, aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem com poder e grande glória vindo nas nuvens. Glória a Deus. Onde o povo vai estar pecando, fazendo, acontecendo. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Jesus, mas os escolhidos vão estar sofrendo. Muitos já até morreram por causa dessa palavra. Apocalipse 13, lê lá. Muitos até pela espada foi morto, muitos vão estar presos, muitos vão estar escondidos. Então o Filho do Homem virá. O universo vai ser abalado com a vida dele. Os poderes em grande glória. Portais, né, vão se abrindo, né? Igual falar na passagem do... E ele enviará seus anjos. Mas todo mundo acha que Jesus vai vir, tipo assim, do maior paz. Não, Jesus vai vir com um juiz. Os portais. Olha aqui, ó, olha o que vai acontecer aqui. Ele Ó. vai abalar. Ele vai abalar, irmão, essas Todo mundo estruturas. saberá e todo joelho se dobrará. E a terra está falando que a terra lamentará. Lembra do sonho que eu te falei? É. Ó, Eu corri de no versículo 31. Eu corri das águas. Versículo 31. E ele enviará seus anjos com rijo e clamor de trombeta. Ele vindo com seus anjos, os quais ajuntarão seus escolhidos dos quatro cantos, escolhidos desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. Pega a Ana, os anjos. Recolhe ela. Recolhe o Antônio. Os anjos vão vir recolher. Todos lamentaram. Os anjos vão vir recolher a igreja verdadeira. Foi o que aconteceu com Lázaro quando ele morreu. Quem veio buscar ele? Os anjos vieram buscar ele. Aí reunir a igreja, todos os escolhidos. Que bom para os anjos, né, filho? Aí então enviará seus anjos, versículo 32. Aprendei, pois, com a parábola da figueira, quando os seus ramos já estouram tenos e brotam. Sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virem todas essas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo, não passará geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passarás os céus, passarão as terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Irmãos, olhem tudo que está acontecendo, irmãos. Fique atento, Jesus falou, vigiai. Quando vocês verem todas essas coisas acontecendo, em verdade vos digo que não vai passar sem tudo isso aconteça. Vai passar tudo, menos o que Jesus
Falou, não vai passar. Vai passar, não vai passar. Jesus vai cumprir. Sabe como vai estar aqueles dias? Versículo 36. Aquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também da vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Estão dois no campo, será levado e outro deixado. Estão duas moedas no moinho, será levada e outra deixada. Vigiai, pois não sabeis a hora que vir o Senhor nosso Deus. Considerai isso. Se o pai da família soubesse que vigiaria da noite, a vide viu ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir numa hora que não penseis. Quem, pois, é o servo fiel, prudente, ao quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier achar, servindo assim. Em verdade eu vos digo que porá sobre ele todos os seus bens. Mas aquele servo que dizer no seu coração, meu Senhor tarde virá, começar a espancar seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Virá o Senhor daquele servo num dia que não espera, numa hora que ninguém sabe. E separará-lo e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto, choro e ranger de dentes. Não podemos viver como o povo de Noé, irmãos. Os sinais estão aí. Casavam, estavam se casando. Olha o aumento de divórcio e recasamentos. Pessoas casando de novo, trocam de marido, pregadores no terceiro, quarto casamento, bebendo, comendo. O que importa hoje é beber, comer e farrear. Mas Jesus vai vir nesse momento. Qual é o nosso interesse? Vamos começar por mim. Qual é o meu interesse? Buscar as coisas do reino do céu? Ou as coisas da terra? Qual é o meu interesse? Estar lendo a Bíblia? Ou ficar indo para festas, em vez de estar meditando e vigiando? Porque no tempo de Noé eles comiam e bebiam. Só que não perceberam a volta de Cristo. A vinda de Noé entrou na arca. Temos que estar vigiando, irmãos. Os falsos profetas estão aí pregando isso. Comida e bebida. Os falsos profetas estão profetizando uma paz aqui nessa terra. Profetizando que você tem que ser próspero. Mas não foi isso que a palavra falou. Vamos ser odiados. 1 João capítulo 4 fala em diante lá que o mundo vos ouve esses homens. Porque são do mundo. O mundo ouve essas pregações porque são do mundo. Mas a verdadeira palavra ninguém quer. Vai ser poucos que vão se salvar. Aquela geração de Noé foi 120 anos pregando Noé, irmão. Quantos salvaram? 8. Até os animais entraram na arca e o povo não quis. Porque Jesus virá numa hora que as pessoas menos esperaram. Amém? Senhor Deus, ó Pai, te agradecemos por esse momento. Te agradecemos por essa palavra, Senhor, essa meditação, esse culto ao Senhor, Pai. Edifica-nos na Tua palavra, santifica na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, glorificado e exaltado seja o Teu nome, Pai. Amém, graças a Deus. Amém? Amém.